Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz. Seja bem-vindo ao Cris por Crismene, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito nesse canal aqui, se inscreva, curta, compartilhe, comente, divulgue para todo mundo, amigos e inimigos. Bom, o que nós vamos falar? Nós vamos falar de várias coisas. Temos a viagem do Egito. Olha lá no meu site, lá, www.crismenes.com. Tem a viagem para o Egito, que vai ser na primeira semana de novembro. Ó, parei para pensar. É que é tanta viagem, ó, até o avião passou para dar láfia, que eu não tenho que estar nessa terra, eu tenho que estar no ar. Nós vamos também para São Tomé das Letras no dia 13 e 14 de julho. Lembre-se que a tia Cris muito provavelmente vai estar de recesso aí durante alguns dias, eu vou deixar vídeo gravado, mas se eu demorar a responder no WhatsApp, você sabe que a tia Cris vai estar enjaulada fazendo, né, as obrigaçõezinhas. E aí hoje, para falar em questão de obrigação, para falar em questão de santo, para falar em questão de orixá, para falar em questão de caminhos e tudo isso que envolve esse mundo ancestral, vocês vivem perguntando sobre ancestralidade, vocês vivem mexendo no saco de alguma coisa, e eu sempre falei que se um dia eu for montar um candomblé, se um dia eu for montar alguma coisa do gênero, o meu candomblé vai ser estilo escola. A Bian vai sentar na mesa e vai estudar, e a U vai sentar e vai estudar, porque Iaô burro não dá para ter bome retardado, não dá para ter isso, não dá, o mundo já tá cheio de gente retardada demais, não rola. O candomblé tá entrando em falência e o orixá tá entrando em colapso de tanta gente retardada, porque não sabe falar. Depois, na hora de discutir com o evangélico, não sabe discutir, porque os caras sabem Bíblia de cor salteado. É assim que funciona o mundo. Então a gente tem que aprender. Conhecimento não ocupa espaço. E aí, qual que foi a minha proposta do ano que eu falei para vocês? Foi trazer, já que a casa aqui comporta agora, trazer cursos, trazer pessoas, trazer conhecimentos. Nesse final de semana a gente teve a questão do tarô aí, o pessoal que veio, viu que foi uma puta aula de tarô. Meu, o pessoal saiu daqui 11 horas da noite, das 10 da manhã às 11 da noite, estudando. Qual que é o nosso próximo passo? Nosso próximo passo, nós vamos começar a trabalhar um caminho de ancestralidade. Na ancestralidade, nós vamos começar pela cabeça. E dentro de toda essa energia, de toda essa egrégora, nós chamamos a cabeça de Ori, onde nasce tudo. Mas eu não vou explicar isso porque isso não é da minha ossada. Da minha ossada é número, minha ossada é vassoura. Quem eu trouxe é quem eu trouxe o Akalá, que o Akalá, ele vai explicar quem ele é, ele vai dizer quem ele é, e ele vai estar aqui no Instituto começando uma série de cursos e palestras e workshops direcionado a essa parte de ancestralidade. Cris, não vai ter online? Vou pensar no caso de vocês, não tenho certeza de nada, né? Então, mas eu tenho certeza que por enquanto estou aqui gorda. Pô, pega aqui, vem. Gorda que esses remédios aqui, ó, vassoura. E eu quero mostrar pra vocês a vassoura que eu ganhei. Que vassoura nova. Olha aqui, sente o poder da bagaça. Olha aqui, ó, que eu ganhei de aniversário. Uma vassoura cheirinha de louro, ó. Olha aqui, ó. Ó o cabelinho de vassoura. Vamos voar. Veículo novo. Entrei em 2019 de carro novo, literalmente. Sem trocadilhos. Aquela fala um pouquinho. Ele não aguenta, ele tá rindo, gente. Eu tento ser uma pessoa séria. Boa noite. Eu tento ser uma pessoa séria, mas as pessoas que me acompanham não são. Complicado. Porque a tia Cris é demais. Fala aí, Ori. Não, boa noite, né? Boa noite, bom dia, boa madrugada. Ou boa tarde, ou a hora que for. Não importa. Não importa. O importante é estarmos sempre bem e felizes. Eu sou o Abba Akalá, iniciado no Ifá já há algum tempo. E eu, por pedido de alguns almozifás meus, resolvi... O que é o Moifá? O Moifá, isso, meus filhos de Ifá. Viu, filho? Os meus iniciados. Isso. Resolvi fazer alguns cursos, passar um pouquinho do que a gente vem aprendendo dentro do que é o culto Yorubá, porque eu aprendi uma coisa, que o importante é a gente conhecer a cultura, porque o culto Yorubá está dentro da cultura. É diferente da gente aqui do candomblé ou da nossa cultura aqui, que fala assim, né? Do portão para dentro, eu sou uma pessoa ali devota ao orixá. Mas do portão para fora a vida é minha, né? Eu faço o que eu quero. Faz o que você tem que entender. E eu aprendi que a gente é um só. Do portão para dentro, do portão para fora, temos que ser um só.
Porque é isso que vai fazer com que a religião cresça, né? As pessoas olharem para nós com respeito, e isso que é o mais importante. E eu resolvi falar primeiro de Ori, porque eu acho que se a gente não entender Ori, a gente não vai chegar nunca a Orixá. Chega em lugar nenhum, né? Lugar nenhum. Tanto que Orixá começa com a palavra Ori, né? É isso aí. Porque parte do princípio que Ori não é filho de ninguém, né? Orixá não mora dentro do Ori. É o contrário. Ori mora dentro do Orixá. Não, desculpa. Ori não mora dentro de Orixá. Orixá que mora dentro de Ori. Porque Ori você pode... Ori significa? Cabeça. Então a nossa cabeça ela tem partes. Ela se divide em 4 partes. E cada parte representa uma força da natureza. Então na verdade, eu tô com digamos, uma parte do meu corpo, onde dentro dela se encontra fogo, terra, água e ar. Perfeitamente. E cada isso representa uma emoção. Né? Então o fogo, aquela nossa explosão, ela faz parte. Né? O ar, o pensamento. Né? A água, a tristeza. Entendeu? A terra, a razão. Então isso também faz parte, isso também está dentro do nosso Ori. Isso daí também forma o nosso Ori. Nosso Ori foi uma explosão de energia que aconteceu e aconteceu na nossa cabeça. Mas precisamos entender isso melhor. Esses 4 caminhos que vai formar a cabeça. É isso aí. Para que possamos até mesmo entender o Orixá, entender outras culturas. Porque não dá para tirar a cultura do culto. Entendi. E o culto da cultura. Então quer dizer, quando você for falar em Ori, o que uma pessoa vai poder compreender dentro desses caminhos do que você vai ensinar? Ela vai entender que todos os problemas dela foi ela que causou. Ela vai entender que perseguição, de o outro não gosta de mim, o outro fez feitiço para mim, isso daí tem nome. Que é o Ori. Né? Não, que chama Elenini, que é um espírito. Elenini. Que é um espírito poderosíssimo que nós criamos. E não tem ebó que tire esse espírito. Porque cada vez que você faz ebó, ele cresce mais. Ele tem mais força. Como e ele assim? vai destruindo as negócio. pessoas. Como é que é isso aí? É porque a gente cria. A gente tem... O nosso Ori é tão poderoso que a gente tipo um elemental? O que é um elemental? Desculpa. O elemental, tipo uma fada, um gnomo, um duende. Ah, tá. É isso aí. Porque assim, nosso Ori, ele cria. Só que ele é tão poderoso que ele vê coisas. Ele vê espírito passar. Ele sonha com aquela macumba que o nome dele tá lá em tal lugar, isso, aquilo, outro. Conclusão, quando eu falo que vocês são a macumba e quem tem que se despachar na encruzilhada são vocês, tá explicado. É isso aí. Porque o nosso Ori, ele é muito poderoso. Ele é o primeiro, ele é o Orixá primordial da nossa vida. Só existe um Orixá que é primeiro do que Ori. Quem é? Egungun. Egungun, que é um morto. Não é que é um morto. Egungun seria o chefe dos ancestrais. Seria mais ou menos isso. Então seria Egungun ou Egum? Não, Egungun e Egum é a mesma coisa. É a mesma coisa. Egungun, Ori. Ah, tá. Primeiro Egungun, depois Ori. Por quê? Porque todo mundo nasce de alguém. Sim. Então, se não tivesse ancestral, não existiria Ori. Aí a importância de cultuar um ancestral. É isso aí, porque o primeiro orixá feito por Olodumare foi Egungun. Porque tinha que dar vida a nós. E aí, a partir daí, e essa história de modelar a cabeça? Isso, Babá de Alá é o grande modelador das cabeças, né? Que foi ele, junto com o Obatalá, que foi encarregado por Olodumare de fazer o Obatalá. Babá de Alá faz Ori, Obatalá faz o corpo. Entendi. E aí, vamos supor, eu vou lá e faço esse workshop, faço esse curso. Nesse curso, eu aprendo também a cuidar do meu Ori? Isso, perfeitamente. Mesmo porque, para cuidar do Ori, você não precisa ser de culto. Aí isso que eu já ia perguntar, se para fazer o culto a Ori, né? Então, estou fazendo um culto a Ori que vai chegar ao meu ancestral, né? Inevitavelmente, se for na linha descendente. Agora, eu não preciso ser iniciado no Candomblé ou em Ifá.
E nada, porque o culto do Ori é um culto atípico, é um culto individual. É como cuidar da minha mente interior, não é isso? É isso aí. Tem até babalaos que eu conheço que falam que o Ori é cuidar do anjo de guarda. Você precisa cuidar do anjo de guarda. O que é o anjo de guarda? Precisa tomar buri. Entendeu? Não é Bori, Ori, né? Tem um Ori no final, né? Tem Ori, porque também é um Bori. E o Bori, qualquer culto à cabeça, ele é Bori. Se eu der água só para minha cabeça, é um Bori. É um Bori. Olha aí, tá vendo? Aprender a cultuar a sua própria espiritualidade. É isso aí. Aprender a cuidar da sua própria espiritualidade. Porque a gente sempre vai precisar de alguém. Apesar que eu sempre fui uma pessoa que eu achava que a gente não deveria depender de ninguém. Já falei isso aqui, né? Já falei isso aqui. Mas não tem como. Não tem como. Que a gente não nasce de um só, então, né? Não tem como não depender, porque a gente nasce de alguém. Né? Dependendo de alguém, né? E sempre assim. A vida é assim. Passa uma boa parte da nossa vida, pelo menos, dependendo de alguém, né? Você vê, ó, o primeiro orixá que nós temos que cultuar é a nossa mãe. Por quê? Foi por ela que nós nascemos e nos alimentamos por ela. Porque é onde que... Cordão umbilical, né? O cordão umbilical, certo? E é onde o umbigo, que é onde nós cultuamos nossos antepassados. O umbigo seria essa ligação ancestral. É isso aí. Agora me fala uma coisa, e quando a pessoa não se dá com a mãe? Quando a pessoa odeia a mãe, por exemplo? Ou não sabe da mãe? Isso, então, veja bem. Primeiro que nós precisamos saber o motivo desse ódio. Sim. Né? Parte desse princípio. Segundo, mesmo uma mãe não sendo a que criou, né? Ou primeiro que você já criou odiando. Nós temos que saber isso primeiro. Sim. Qual é o motivo desse problema? Né? Porque muitas vezes também pode ser Lenini também. A pessoa que criou isso. É isso aí. Entendeu? Pode ser. Então, por isso que isso daí é outra história. A gente precisa de jogar, precisa se aprofundar nesse problema para saber o porquê, quais são os motivos. Né? Mas tem muitas pessoas que não são criadas com a mãe biológica. Sim, muitas pessoas são adotadas. Né? Então, mas aquela mãe foi que Deus, o Olodumare, colocou no caminho. Sim. Então, quem cria é o primeiro orixá a ser cultuado, que é a nossa mãe. Sendo biológica ou não. Olha aí, tá vendo? Dá pra vocês aprenderem bastante coisa. E eu falo pra vocês que é importante aprender, porque... primeiro, porque tem muito charlatanismo por aí. Esse é um princípio. Segundo, porque conhecimento não ocupa espaço. Terceiro, porque a gente tem que ter realmente alguns princípios. Até para poder selecionar quem vai cuidar dos nossos caminhos. Essa coisa de se entregar no escuro é muito complicado. É claro que há ocasiões e há situações em que é necessário para o aprendizado nosso, para o nosso crescimento, para a nossa verdade, para a nossa prosperidade. Há situações onde você vai realmente meio no escuro. Mas nós estamos num tempo onde o conhecimento está sendo aberto. Né? Antigamente eles passavam o conhecimento de boca a boca, porque não tinha computador, os nossos ancestrais mal sabiam o próprio nome, quanto mais sabiam escrever. Como é que eles iam deixar alguma coisa registrada? Era muito difícil. Então, e até por causa da escravidão e outras questões raciais ou não raciais, acabou se criando essa coisa do culto. Né, do boca a boca, que eles falavam como? Durante a noite, na maioria das vezes, era um tempinho que eles tinham ali, às vezes em volta da fogueira, às vezes estavam reunidos ali, eles ali, 3, 4 ali, e se passava esse conhecimento. Hoje em dia, a gente está numa época em que não é preciso ficar na ignorância. Não tem necessidade de você ser um Yao burro, de você ir lá e ser um Moifá, que fala, né? Burro, não tem necessidade. Né? Você pode estudar, tem a internet, tem pessoas. O Akalá é uma pessoa que já trabalha no instituto, já tem um tempo. Ele é da outra casa ainda. Né? Lá na outra casa, ele fez mais jogos. Ele joga o Poifá. O Pelé e Fá. Eu sempre erro esses nomes. Não sou uma pessoa de Uiubá. Tá? Então, assim, ele joga lá pra saber. Eu chamo de perninha. Duas perninhas lá pra saber o que acontece. Toda a sua vida em 2 perninhas. Então ele joga lá o Opelê, né? Ele joga lá ele joga o Opelê e Fá já desde o outro espaço. Aí agora a gente vem pra cá, tem mais espaço, dá pra agregar mais pessoas. E aí o que vai acontecer? No primeiro final, é o primeiro final de semana de abril, né? Dia 6 e 7. 6 e 7, é isso?
Dia 6 e 7 de abril. Aí aqui no Instituto. O dia inteiro. Sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. Sábado e domingo o dia inteiro. Vocês podem vir. Não se preocupem. Vocês serão bem acomodados. Nós temos água. É isso. O que vocês têm água? Não, água que eu estou dizendo é a água do conhecimento. É muito importante a gente beber dessa água do conhecimento, principalmente quando você encontra pessoas dispostas a oferecer conhecimento, não só pela situação comercial da coisa. É no dia 6 e 7 de abril. Vai ser quanto? Das 10 da manhã? Das 10 da manhã. Ou das 11? Acho que das 10, porque tem muito conteúdo. Muito conteúdo, né? Então, vocês vêm para ficar das 10, a gente fala até às 6. Mas desde assim, vem para ficar das 10 às 8, tá? Porque aí dá tempo, você fica com a sua cabeça tranquila, né? Verdade. Se for até 6 horas, bem. E se tiver que esticar um pouquinho mais, né? E vocês tragam um caderno, tragam caneta, tragam. Vai ser todo apostilado, né? Então. Mas sempre vou anotar, né? Eu sou a pessoa que com a apostila mesmo anota. Não, tem gente que anota atrás da apostila, eu anoto. Vai. Eu anoto tudo. Porque é importante. Eu anoto até a respiração da pessoa. Respirou 3 vezes para a direita. É bom. Eu nessa minha trajetória sacerdotal, eu vejo que Ori, ele é tudo. Porque Olodumare, ele seria muito cruel se ele desse a sorte só para uma pessoa. Eu não acredito nisso também, a sorte de uma pessoa. Então, ele dá tudo para todo mundo, igual para todo mundo. E daí, dependendo da sua cabeça, do teu Ori, dependendo... E da sua vontade também, da tua vontade, é verdade. Porque às vezes você pode abrir uma porta, você pode abrir uma escadaria inteira, você pode abrir um mundo inteiro com uma pessoa. Eu dou sempre o exemplo do Bill Gates, né? Todo mundo conhece a trajetória dele. E foi por causa da persistência, do Ori dele, né? De acreditar. Porque o maior problema que nós temos, que eu costumo ver como um olhador também, de oráculo, é o medo interno. Esse medo interno é o pior. E quando você tem coragem, você consegue matar esse medo interno, daí ninguém te segura, não tem inimigo externo. O pior inimigo é o que mora dentro de você. Verdade, que é o medo, não ter coragem de arriscar, não ter coragem de colocar a cara, não ter coragem de colocar seu nome, não ter coragem de falar aquilo que você acredita. Isso daí é um medo terrível. O Bill Gates, eu tenho certeza que ele teve muito medo. E hoje ele é o que é, porque ele teve coragem. Eu acredito nisso, então... Tem várias pessoas que... tem eles exemplos. né, de gente. Eu vejo até o próprio Silvio Santos, né, se for pegar uma coisa muito próxima. Vamos falar do Silvio Santos, que também acreditou. Acreditou e tá lá, entendeu? Né? De camelô. E foi ser um dono de uma emissora, né? E, nossa, exemplos nós temos muito. Mas é acreditar, né? Acreditar. É não colocar Eleni na vida. Porque quando a gente coloca ele como um perturbador, um obsessor, um feitiço, um olho gordo, uma inveja, daí fica fácil eu justificar a minha derrota. O meu fracasso através do meu próprio medo. É verdade. Não é? É verdade. E Ori é isto. O Ori pode levar você à sua construção, à sua destruição. Mas claro que se você conhece a força dele, você conhece os princípios dele, fica muito mais fácil de se trabalhar. Então, para vocês que sempre falam aí que querem, Cris, qual que é a diferença entre ancestralidade e antepassado? Nenhum. Os dois são a mesma coisa. Então, quando vocês querem saber a diferença ancestralidade, antepassado, saber como é que funciona a questão de por que um feitiço entra, por que um feitiço pega mais em um do que no outro, por que de repente uma pessoa foi ali, fez uma rezinha ali com o salmo, né? Porque aquele evangélico foi lá, pegou o salmo e deu certo, e você matou 3 boi na fazenda e não deu nada. Muitas vezes está nessa questão da cabeça. Né? Quando a gente fala do evangélico, né? Esses dias eu atendi um rapaz que ele já passou pela igreja evangélica. E ele foi em casa, porque no festival que eu fiz em fevereiro do IFA, eu falei sobre Ori. E teve uma hora lá que acho que gravaram lá, fizeram uma live lá. E ele assistiu, ele ficou interessado no assunto e ele foi em casa jogar.
E daí joguei tudo, enfim. Daí começamos a conversar um pouco. E ele me falou a trajetória dele. E ele falou que o que o evangelho faz é impulsionar o ori da pessoa. Pronto, viu? Agora, tem pessoas que ligam o start e vai, e tem pessoas que vai ficar ali até o start ligar. Então, é um trabalho de força. Vai, eu tô com você, vai. E o que nós fazemos também dentro da parte espiritual, candomblé, umbanda, enfim, também é a mesma coisa. É uma força propulsora. Só que nós, o que eu acho que precisamos é ter um olhar, ou começar a ter um olhar diferente, né? Do que o meu problema não pode ser só o outro. E os zeladores, quando eu falo de ori, eu estou dividindo a responsabilidade do que eu estou fazendo pelo meu iniciado com ele. Então fala assim, ó, a minha parte eu estou fazendo aqui, agora a sua é essa daqui. É o tal do milagre que eu não aguento. Eu falo para todo mundo, quando eu vou iniciar em casa, eu falo assim, ó, eu só tenho uma coisa para oferecer para vocês. O iniciado ali, o quê? Ombro, minha fé e minha dedicação. Nós vamos chorar junto, nós vamos rir junto. Porque o dinheiro, a fama, sucesso, quem vai buscar é você. Sim, com certeza. E se você conseguir, é porque o teu ori trouxe, eu não tenho nada a ver com isso. Eu posso ajudar, limpar você, falar assim, o caminho é esse aqui, ó. Passa agora. Vai com Deus. Eu vou estar aqui. Qualquer coisa eu vou estar aqui. A hora que for. Mas você tem que ir. Tem que andar. E é o que eu falo para vocês também sempre, né? A gente tem que aprender a andar com as próprias pernas. Sem dúvida. Eu trago para cá pessoas polêmicas e pessoas que são comprometidas com as questões espirituais, no sentido de passar conhecimento, no sentido de dar estrutura, né? Para que a gente não seja... Eu falo que o esquema é ensinar a pescar, não é dar peixe. É isso aí. Não é dar peixe. Esse negócio da peixe, esse ano eu virei o ano, já que o espaço é novo e tem espaço, eu já virei o ano catando a alma dos iniciados. Tem que trabalhar, tem que sair da minha asa. Porque você dá o conhecimento e a gente não vai estar aqui para sempre. A gente vai virar semente. A gente também tem a nossa vida, tem outras pessoas também. E não estamos ali 24 horas. Mas numa real necessidade, num real momento, a gente está em apoio para fazer isso. Mas é apoio, não é muleta. É isso aí. Então, o que faz com que você não tenha muleta? Como que você tira a muleta de uma pessoa? Quando você ensina ela a andar, quando você dá para ela o conhecimento. Então, o que nós estamos dando para você? O conhecimento. Tenho certeza que muitos de vocês, se vocês chegarem nas casas de vocês, de orixás, nos locais que vocês vão, e vocês forem pedir curso, forem pedir conhecimento, vocês vão ouvir a frase fatídica. Ou é aquela frase linda, se não tem idade. Essa é maravilhosa. Essa frase é sensacional. Você não tem idade de santo para saber. Às vezes a idade no santo que você não tem para saber é porque a pessoa não tem resposta. Então, quando não tem resposta, ela dá. Então, quando você consegue encontrar caminhos onde você vai encontrar o conhecimento, onde você vai encontrar a resposta, onde você vê a porta aberta, você passa e vai lá e absorve o máximo daquilo dali. Né? E se você não entendeu uma vez, vamos repetir curso? Vamos repetir de novo? Eu falo que eu repeti numerologia kármica, eu falo que eu fiz o nível 1, eu perdi as contas de quantas vezes eu fiz o nível 1, nível 2, até aquilo, eu compreender aquilo realmente e poder avançar mais um passo. Eu acho que é isso aí mesmo, tem que entender. Não adianta você ficar com um ponto de interrogação. O ponto de interrogação te leva a pensar o que você quer. Exatamente. Entendeu? E te leva a erros. Então, tem que entender, perguntar. Porque tudo, é verdade, porque tudo também tem uma resposta. Eu aprendi dentro do Ifá que tudo tem uma resposta. Quando você fala da muleta, fala dentro do Acoromedi. Que a pessoa usa a muleta para a vida. Então ela usa a muleta, uma pessoa como muleta, ela sempre usa alguma coisa para tentar subir. Né? Ela não vai com os seus próprios esforços. Ou para tentar justificar o fracasso da própria vida. Sem dúvida, que é a maioria. Que isso aí já entra um outro problema emocional. Então, por isso que o Ifá, ele mostra para a pessoa assim, olha, a minha vida é essa daqui. Os meus caminhos são esses. Então eu tenho como
correr atrás, eu tenho como mudar o meu destino. Por quê? Às vezes a atitude, às vezes a pessoa, as atitudes dela que levam ela ao fracasso. Sim. Então, só que hoje é fácil falar isso, porque hoje a gente tem o IFA como um grande conselheiro, como uma ferramenta maravilhosa para que possamos mudar nosso destino. Mas dentro do Meire de Logum também tem total condições. Meire de Logum é os búzios, né? O que eu aprendo dentro de qualquer oráculo, porque hoje eu falo que Ifá é tudo, é tarô. Qualquer oráculo. Porque dentro do Yorubá fala que o oráculo de Deus, quem fez o oráculo foi o Olodumare, foi Deus. E ele deu esse nome de Ifá. Então, não importa a ferramenta que está na sua frente. O importante é você falar a palavra de Deus, né? O caminho, né? É isso aí. Só que o caminho é da pessoa. Ela não tem nada a ver com o orixá, não tem nada a ver com outras forças. As outras forças vão apoiar aquela pessoa. Isso. Mas a atitude, o caráter, a lealdade, isso daí é de cada um. E todo oráculo fala. Todo oráculo fala. Então aí, crianças, para vocês, meia hora de vídeo, fala aí. Que uma semana sem aparecer, apareça só com coisa boa. É isso daí. Então eu vou deixar aqui o link aqui embaixo. Eu também vou colocar o curso dele, acredito que entre hoje e amanhã eu vou subir para o site também. Né? E vai estar nas redes sociais, vai estar lá no Instagram, @Cristiane Gimenez. A Calá também tem Instagram, que é o... Isso. Ifá é a Calá. Ifá ela Caiá. Procura lá. Eu vou colocar lá no meu o arroba dele, que aí vocês acham. Também tem a página Ireté Ajeru, Templo de Ifá. Vou deixar lá. Eu não sei pronunciar, então eu vou deixar lá escrito. É mais fácil eu deixar escrito lá para vocês verem. Bom. E aí vocês vêm para cá, dia 6 e 7. Eu já vou estar aqui já. A tia Cris já vai estar aqui, carequinha, linda, careca, para vocês virem ver. E vou assistir o cursinho também, porque eu gosto de sentar numa sala de aula e aprender. Eu sou dessas, tá bom, crianças? E eu vou trazendo depois mais novidades do Akalá também e outras coisas que vão estar acontecendo aqui no espaço. Ele vai estar trabalhando junto com a gente com essa parte de ancestralidade que, né, vamos respeitar os conhecimentos e aproveitar o tempo, né, dessas pessoas que ele está se dispondo a passar o conhecimento, não só aos iniciados deles, mas a todos aqueles que estão interessados em aprender. Então, se tem alguém disposto a ensinar e tem gente disposta a aprender, vamos unir as duas forças. Tá bom, crianças? Fiquem na luz, que eu vou explorar aqui o tio Akalá e vocês ficam aí só com o vídeo, né? E se quiser explorar mais, venham no curso. Fiquem na luz, lembre-se sempre, um dia a mais no espírito, um dia a menos na carne. Importante nessa vida tem que compartilhar. Fiquem na luz, até um próximo vídeo e tchau!